oi, viajantes da vida! Bem-vindo, bem-vinda ao Mediunidade em Foco número 83, capítulo 83, se você preferir, em que nós estamos estudando suave, sequencialmente, aqui o nosso Seara dos Médiuns, ditado pelo Emmanuel Chico Xavier em 1960. E é lógico, com base muito sólida, o Emmanuel estuda o Livro dos Médiuns, que é a base, o lastro maior da nossa doutrina. Qualquer coisa que fuja muito disso aí, a gente já tem que ficar meio desconfiado. Afinal de contas, sem base doutrinária, muita coisa esquisita acontece por aí, não é verdade? E olha só que coisa interessante. Esse capítulo, o Emmanuel intitulou Mediunidade e Imperfeição, capítulo 42. Ele estuda aqui os itens 220 do Livro dos Médiuns, que é a questão da perda e suspensão da mediunidade, que a gente até tocou em algumas partes dele, mas dessa vez as questões 12 até 14, em que Kardec pergunta ali por que algumas pessoas têm mediunidade, por que algumas pessoas têm repugnância por ter mediunidade, e aí vem a questão que é a mais interessante aqui, que dá título, as imperfeições. Kardec pergunta aqui para os amigos espirituais, que negócio é esse de deixar gente errada, gente imperfeita ter mediunidade? Não era para ser só o suprassumo da sociedade? Aí eu pergunto para você, como o Emmanuel vai perguntar para nós aqui, existe esse suprassumo da mediunidade aí? Já pensou se só fosse dar visão, fala, para as pessoas que fossem incapazes de errar? Ia ter muita gente muda e cega por aí, não é verdade? Pois bem, então nesse capítulo 42, que trata da mediunidade e imperfeição, vem aqui esse item 14, essa questão 14, que eu vou colocar primeiro que o Kardec pergunta, para a gente entender depois o que o Emmanuel está colocando aqui para nós. Olha só a pergunta de Kardec. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Aí os espíritos respondem, a faculdade lhes é concedida porque precisam dela, para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àqueles que não têm? Muitos de nós já ouvimos dizer isso. Ah, mediunidade é uma faculdade que é dada para espírito endividado pagar a dívida. Não vou por esse caminho, não. Sabe por quê? Porque Deus não é agiota. Não vai ficar emprestando mediunidade, emprestando a reencarnação para depois cobrar a dívida. A ideia é diferente. É a que aparece aqui no Livro dos Médiuns. É uma ferramenta, mais uma ferramenta de progresso, que a gente pode usar mal, que a gente pode usar errado. Não tem gente usando a fala, a inteligência, para divulgar coisa errada nas redes sociais? Para agredir outras pessoas? Se fosse assim, se só quem pudesse falar coisas boas pudesse falar, ia ter um monte de gente muda por aí, inclusive eu. Então, se a gente tem imperfeições, e essa é a questão interessante, nesse texto, o Emmanuel pega aqui essa ideia dos médiuns imperfeitos, das criaturas equivocadas, na pergunta de Kardec até mais pesada, né? Gente que não merece estima. E tem, né? Tem gente que mercadeja com a mediunidade, tem gente que mistifica, tem gente que se nega a usar a mediunidade, só quer usar a mediunidade com quem pode favorecer, não é verdade? Pois é. Mas, vamos pensar aqui. O Emmanuel começa pedindo para nós um exercício de empatia. Pensa comigo. Você é incapaz de errar? Eu tenho certeza que eu não. Responde aí intimamente. Eu tenho certeza que eu não. Então, o que o Emmanuel vai dizer aqui agora tem tudo a ver, pelo menos comigo. E eu acho que tem com você também, tem com ela, tem com ele. Porque a gente vai finalizar aqui com uma ideia assim. Que planeta que nós estamos? Tem tanto espírito perfeito aqui assim? Não tem, né? Então, olha a colocação interessante. Primeiro, o Emmanuel faz a gente olhar para a gente. Se eu sou capaz de errar, o que eu espero que aconteça? Olha que coisa. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança.
Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Tá vendo? Aqui o Emmanuel traz dois exemplos íntimos nossos, né? Ou um trabalho mal feito que a gente pede oportunidade de fazer de novo, ou uma dívida que a gente pede para dividir em parcelas, para não conseguir, já que não está conseguindo pagar ali na hora. Nós ficaríamos muito felizes se aquele credor nos entendesse, se aquele chefe compreendesse que a gente teve um momento infeliz, um momento de fragilidade, mas que pode se esforçar com aquele talento que a gente tem para poder saldar o problema, resolver o problema. Pois é, esse é o primeiro mergulho. Mergulho para dentro. Aí o Emmanuel vai fazer diferente. Todos nós também temos muitas pessoas queridas que nós desculpamos a beça, né? Que elas aprontam, e a gente está lá e desculpa, e perdoa, e entende. Pois é. Agora ele vai devagarinho saindo de dentro de nós, que também precisamos de perdão e de compreensão, para fazer a gente olhar para o mais próximo de nós, o mais afetivo de nós. Olha como é que o Emmanuel vai fazer essa reflexão conosco até chegar nos médios imperfeitos. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, esperas regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Não é? Quando a gente gosta de alguém, a gente não desculpa sempre. Não tem aquele ditado meio esquisito, né? Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver a gente inventa. Pois é, nesse caso aqui, não está indo por aí de não tem defeito, não. A gente reconhece que tem defeito. A gente reconhece que o filho tem defeito, que a filha tem defeito, que o amor tem defeito, que o vizinho tem defeito, que o amigo tem defeito, mas a gente gosta. E porque a gente gosta, a gente tenta ajudar. A gente dá um impulsozinho ali para ver se corrige os erros, para ver se não erra de novo. Não é verdade? De vez em quando, nós, pais e mães até, ficamos meio coniventes. Ah, já que eu amo, eu vou fazer vista grossa, eu vou fingir que eu não estou vendo o defeito. Isso não é bom, não. Da mesma forma como não é bom, não, a gente vê um médium imperfeito, um médium fazendo bobagem com a mediunidade e não fazer nada. A questão é o que fazer. A gente não vai pegar o filho e dar uma surra nele. A gente não vai pegar a pessoa querida e prender em cárcere privado para ela se livrar do vício. Mas nós vamos aconselhar, nós vamos agir, mas como são pessoas adultas, espíritos, independentes de nós, eles podem acolher ou não a nossa recomendação. Então, vamos lá, mais empatia, né? Primeiro conosco, que somos imperfeitos, agora com as pessoas que nós queremos, mas não tem um monte de gente aí que está doido para jogar pedra? Que está doido para apontar os defeitos? Espero que não sejamos nós. Muitas vezes eu me senti tentado a ficar apontando, olha, fulano, errada. Mas aí, olhando para dentro de mim, lendo isso aqui, então a carapuça entrou, deu um nó lá no pé. Pois é, deu um nó lá no pé porque muita gente se coloca nessa condição de eu sou melhor, eu sou perfeito, e fica jogando pedra nos outros, fica criticando os outros. É exatamente o que o Emmanuel vai chamar para nós aqui, atenção, e olha só que texto bonito. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante, guarda isso, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim a que se acolhem, para contar as feridas dos que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. E tem gente assim que até está sofrendo, mas chega com tanta empáfia, chega com tanto orgulho, que vive sempre apontando os outros. Ah, eu vim aqui buscar ajuda, mas aquele médium não me atendeu na hora que eu queria. Aquele dirigente me disse que eu precisava mudar de comportamento e eu não quero isso, eu vim aqui resolver o meu problema. Tem gente assim até para cobrar benefícios. Imagina desses ali, ó, que ficam atirando pedras, que nem reconheceram ainda, mas eu vou ao slide anterior. E Emmanuel diz, eles não sofreram o bastante para aprender a ter empatia com aqueles que erram. Porque o sofrimento é decorrente do erro. E aí, quando nós nos deparamos com pessoas assim, elas espalham aquela sombra de pessimismo, não é? Elas espalham aquela sombra de queixa. Não se queixam só das pessoas, não. Não exigem só perfeição, heroísmo, grandeza moral dos outros, não. Elas querem que o mundo se molde.
Elas querem que tudo seja perfeito para elas poderem lá viver. Como se elas não tivessem defeito, uai. Essa é a questão. Será que essas pessoas que apontam o dedo, que jogam pedra, que criticam, elas reconhecem que têm defeitos? Elas percebem que elas mesmas não estão ajudando em nada. Em vez de criticar, o que a gente já fez para ajudar aquele que está em erro? Aquele que está fazendo de forma equivocada o trabalho mediúnico. Você já sentou para falar, olha, que tal você ler esse livro? Que tal você buscar uma orientação numa outra casa? Talvez dar dicas, dar ajudas. Será que a gente faz isso? Ou prefere já ir logo atirando pedra? Se a gente fez, se a gente já tentou e a pessoa ainda assim não quer, aí tudo bem, a gente deixa, não agride, não ataca, não joga pedra lá da Torre de Marfim, que nem o irmão falou. Mas entende que na hora que aquela pessoa tiver em condições de buscar ajuda, estender a mão. Mas aqui os pessimistas, eles vão além, né? Eles não envenenam só a relação com outras pessoas, eles acusam o mundo. Olha o que Emmanuel diz. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos, a fim de ver até que ponto hão sido resistentes à tentação. E essa é a questão. Olha para os outros, mas não olha para si mesmo. Essa é a questão. Ali, ó, fala mal da terra, fala mal do ambiente, mas adora ter a mesinha pronta ali, né? Adora chegar na feira, comprar as verdurinhas, né? Alguém foi lá tratar e drenar o pântano, passar a enxada, tirar a erva daninha, para que a gente pudesse ter comida aqui. Aí fica, ai, a terra aqui é muito dura, a terra aqui não produz nada. Alguém conseguiu produzir, porque está comendo pão. Ou então essa outra questão, né, de acusar os outros, faz lembrar aquela passagem de Jesus, vê um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave que está no nosso. É bem o estilo desse povo. Ficam lá montando, apontando o dedo para os outros, mas quanto que a gente mesmo já não caiu? Quanto que a gente mesmo já não fez bobagem? E essa é a questão. É aí que Emmanuel entra para despertar. Ele está dizendo que a gente tem que dar de ombros, que a gente tem que aplaudir os médiuns imperfeitos e equivocados? Não, ele não está dizendo isso. Ele está pedindo para a gente ajudar quanto possível. E quando não possível, calar. Fecha a boca aí e não joga pedra. Porque da mesma forma como o outro está caindo agora para aprender, e faz lembrar muito o texto do Livro dos Médiuns, quando os espíritos dizem a mediunidade é um empréstimo, é uma dádiva, para que aquela criatura tenha mais uma ferramenta para crescer. Mas se ela não usar, se ela usar erradamente, ela vai sofrer as consequências. Não nos preocupemos disso. Nós não sofremos as consequências de todos os nossos erros, de todos os nossos equívocos. Então por que o médium equivocado não vai? A gente vê isso acontecer muito. Médiuns que se desviam, que depois caem em processo obsessivo, não tem que ficar torcendo para isso acontecer. Mas é o efeito natural de não cumprir bem a grandiosa tarefa de intermediar para o bem entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas, para nós, agora Emmanuel vai falar para nós, ele chama a atenção assim, olha, já parou para pensar? A gente erra, pede socorro, pede ajuda. As pessoas que a gente ama erram, a gente socorre e ajuda. Por que a gente não vai ajudar os outros? Aqueles que estão longe emocionalmente de nós. Mas se são pessoas que podem ser ajudadas, a gente ajuda. E aí vem Emmanuel concluindo para nós, olha que bonitinho. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. E essa frase final é que chama atenção para nós. Primeiro ali, a gente tem que ter consciência desperta, né? Para entender que se a gente erra e espera ser desculpado, o outro que erra está esperando ser desculpado também. Mas o mais importante é a frase final. Se não temos pessoas perfeitas, como é que a gente vai ter médiuns perfeitos, pintores perfeitos, eletricistas perfeitos, cozinheiras e cozinheiros perfeitos? Não vamos, né? Cada um de nós vai ter assim sua meia dúzia de erros a cada ano, a cada dia, a cada momento. E a gente vai estar sempre fazendo esforços para com esses talentos progredir, avançar, melhorar. Da nossa parte, observou um médium equivocado, usando mal a mediunidade, primeiro oremos por ele. Se a gente tiver acesso,
Se a gente tiver condições de dialogar, de ajudar pela palavra, senta e conversa. Dá um livro de presente. Nossa, olha só que coisa interessante. Tem aí o Diretriz de Segurança. Vou colocar pequenininho aqui embaixo para facilitar, né? Para a gente não ter que tirar da tela ali. Mas o Diretriz de Segurança é uma obra ótima, que vai orientando ali os médiums na prática. Do outro lado, a gente tem aqui ó, o Desafios da Mediunidade, do Espírito Camilo. Os dois livros são ótimos para a gente poder dar de presente, principalmente para aqueles médiums que ainda estão assim, né? Se você quiser ajudar em vídeo, pega ali o link da playlist dos nossos estudos lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, manda também, com a sugestão de que a gente pode estudar junto, de repente, aquele material. Vai que dá. Vai que o médium desperta com essa ajuda que a gente está dando para ele, não é verdade? Porque esperar a perfeição da mediunidade a gente não vai. Vai ter um dia que o médium não vai estar bem sintonizado, ele vai fazer uma bobagem, ele vai escrever uma mensagem que não devia, ele vai receber uma psicofonia que não devia, e a gente respira fundo, ora por eles e tenta ajudar o máximo que puder. Mas, concluindo então com o Emmanuel, o que a gente faz? Para onde que a gente vai com essa história de, ao nos depararmos com criaturas que ainda falham, e falham na tarefa mediúnica, que fazer por elas? Que fazer por nós, se somos nós os que falhamos? Entender a mediunidade como ferramenta. Olha o que o Emmanuel diz para concluir. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, ó, vamos ajudar a que essas pessoas usem bem essa ferramenta, essa oportunidade, esse ensejo de trabalhar, de se aperfeiçoar, de servir e de resolver os problemas íntimos, porque todos nós temos, né? Todos nós temos a nossa cota de imperfeições. Se nós temos as nossas imperfeições, por que exigir dos outros uma perfeição que nós não damos? Essa é a questão do Emmanuel. Vamos olhar com cuidado, não vamos nos deixar cegar pelos médiuns ditos imperfeitos, não vamos aplaudir os erros deles, vamos tentar de todas as formas brandas possíveis, amorosas, como nós faríamos com aquele filho problema, com aquela pessoa amada que está no vício. Pois é, a mesma atitude. Pensa assim, e se fosse meu filho? E se fosse minha namorada? E se fosse o meu namorado? E se fosse a minha mãe? Como eu agiria se essa pessoa estivesse fazendo esses erros mediúnicos que aquela pessoa que eu estou vendo ali está fazendo? A gente agiria com mais carinho, com mais amor e com mais brandura, não é verdade? Senão o Emmanuel não colocaria aquele slide lá falando a respeito de como nós agimos com as pessoas mais próximas afetivamente de nós. Então vamos pensar sobre isso e vamos agir. E se somos nós os médiuns imperfeitos? Vamos acatar os conselhos, as advertências, às vezes até os puxões de orelha, que algumas pessoas podem nos dar no sentido, no desejo de que a gente acerte, no desejo que a gente faça a coisa certa. Então, pensando sobre isso, fica aí o nosso dever de casa. Como é que eu aplico melhor as faculdades que eu tenho? Seja a mediunidade, seja qualquer outra. E aí eu agradeço a você que ficou comigo até agora. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e te peço aquela coisa de sempre, né? Se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o dislike, mas comenta aí. Dá um recadinho para a gente saber como é que está chegando esse trabalho. E se achar que esse vídeo vale a pena, pega o link dele e manda, não só para os médiuns imperfeitos, mas para a sua lista de conhecidos que se interessam por mediunidade. A gente assim leva essa mensagem mais longe. Grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!